a esse domingo muito especial que Deus preparou para nós, Sim. como igreja, como família, e juntos nós vamos poder ouvir da palavra de Deus, vamos poder estar uns com os outros, mesmo que seja de forma virtual. É virtual, mas isso é muito real, né? Sim, seja no ambiente presencial ou nesse ambiente digital, nós somos reais e podemos agora nos unir em qualquer atmosfera, até porque, né, Rê? Igreja não é um lugar que nós vamos somente, mas sim, acima de tudo, uma família que pertencemos. Então, para que esse momento seja incrível, o que a gente pode fazer então, Rê? Pega a tua Bíblia, pega um caderninho, pega uma caneta, vamos anotar, chama todo mundo para a sala, vamos realmente cultuar ao Senhor. Sim. Às vezes em casa a gente tem ali um pouquinho de dispersão, mas aproveita esse momento para você se aprofundar, se jogar nessa presença de Deus, em tudo aquilo que Ele quer falar ao seu coração e ao coração da sua família e da sua casa neste dia. Sim, não esqueça agora de mandar, você vai ter alguns minutinhos para você espalhar notícia, espalhar esse link da transmissão. Teus amigos, teus familiares e bora estar juntos, porque como Galpão, juntos nós vivemos o quê? Por algo maior. Um abraço, igreja, seja bem-vindo à nossa celebração, valeu! Tudo começa com uma visão. A nova possibilidade de alguma coisa onde antes nada existia. Povoar o tempo e o espaço com plano e intenção. Transformar traços em espaços, medidas em casas. Não se constrói algo importante sem grande sacrifício e esforço. Mas não há dúvidas de que vale a pena. Também não é trabalho para apenas uma pessoa, pois enquanto alguém planeja, outro prepara a terra. Enquanto alguém calcula, outro edifica. E tudo isso edifica um lar. Não para limitar ou acomodar uma pessoa, uma família, mas para ser um espaço seguro, refúgio, lar. Cada vez que você olha para o horizonte, além da sua janela, o mundo espera e anseia por alegria, amor e esperança que somente a igreja pode compartilhar. Edificamos, expandimos, para que mais pessoas encontrem um lar. Mas que não terminará aqui, pois iremos além dos nossos muros, portas e janelas. A mesa está pronta e há lugar para todos. Igreja querida, igreja amada, bom demais estarmos juntos neste nosso domingo online, mas como a gente já falou no começo, extremamente real, porque nós somos reais. Aí onde você está assistindo aqui com a gente, conectado aqui com a gente, aí na tua casa, nós queremos te agradecer por esse privilégio de sermos igreja aonde quer que estejamos. Nessa semana, onde nós vamos viver 100% online a nossa experiência, eu quero realmente inspirar o teu coração. Aonde você estiver, leve as expectativas, porque grandes coisas o Senhor fará no meio da gente, aonde nós estivermos. Quero já te inspirar, de segunda a sexta vai acontecer o nosso Vida na Vida. Acontece nesses dias, às 8 da manhã, 20 minutos somente para inspirar o teu coração. Rola no meu Insta, @gilialdo.barreto, e você é mais convidado a realmente participar, a estar junto, espalhar notícias para os teus amigos, familiares, e a gente começar o dia realmente sendo inspirados na palavra de Deus. Quinta-feira também vai rolar uma live incrível aqui no nosso Instagram da Galpão. Você não pode ficar de fora, vai ser demais. A gente vai falar um pouquinho sobre Jesus sendo suficiente para a nossa história, para a nossa vida. E domingo que vem, primeiro domingo de março, vai rolar assim o início de uma nova série, Ceia do Senhor. Enfim, vai ser demais o que a gente vai viver. Afinal, em qualquer ambiente, seja presencial ou seja digital, a igreja não para. Nós vivemos por algo maior, nós temos no nosso coração a missão, sim, de mudar a maneira como as pessoas veem a Cristo, os cristãos e a igreja.
E eu quero inspirar você a, nessa estação, nunca perder a chama, sempre realmente manter a tua expectativa elevada, teu coração conectado, tua mente realmente conectada com tudo aquilo que a gente está vivendo, porque a igreja não para. Portanto, eu quero te inspirar agora. Nós teremos a oportunidade de participar através dos nossos dízimos, através da nossa oferta, a oportunidade da gente realmente manifestar a nossa fidelidade, a nossa generosidade. Temos sim famílias que precisam ser atendidas, temos os compromissos da nossa casa e, acima de tudo, o privilégio de contribuir com a expansão do reino de Deus realmente na nossa cidade, no nosso estado, nesse planeta que realmente carece de Jesus. Então, os dados da conta bancária da nossa casa vão aparecer aqui na tela. Eu quero te inspirar realmente a você fazer a sua transferência, a você participar. Se você tiver a necessidade de enviar de uma forma física, entre em contato com a gente, mas eu quero te inspirar a não deixar de participar. Como a gente já disse, igreja não é um lugar que eu simplesmente vou, é uma família que eu pertenço. Portanto, o nosso coração queima pela alegria e pela oportunidade de fazermos a diferença com os nossos recursos, com o nosso coração, com a nossa oração, mas em qualquer esfera, sim, participarmos ativamente do reino de Deus. Por isso eu te inspiro a, nesse momento, abrir o teu coração e estar com a gente também nessa estação. Forte abraço para você e seguimos aqui com a nossa programação. A série Caminhos desse mês de fevereiro realmente foi muito especial.
Conversando com muitos de vocês, algumas mensagens que recebi, realmente tivemos encontros incríveis no caminho. A gente percebeu de forma muito extraordinária como Deus trabalha, como Deus age nos seus processos de vida. A gente viu um pouquinho sobre quando nós nos encontramos com alguns personagens da Bíblia, de como algumas características deles falam tão profundamente no coração da gente. A gente também se encontrou com alguns discípulos de Jesus que estavam no caminho que levava a um vilarejo chamado Emaús. Eles estavam no caminho, mas eles estavam na direção errada, de como Deus realmente trabalha no caminho, não na origem, não no destino, mas no caminho, a forma como Deus se derrama de forma amorosa para falar a mim e a você, para tocar a mim e a você, independente das estações da vida, de como Deus realmente está interessado em nos colocar no caminho certo, mas também na direção certa. A gente viu também o que aconteceu na vida de Paulo, quando ele estava indo para a cidade, no caminho de Damasco, quando ele realmente se encontrou com Jesus, quando a luz de Cristo brilhou sobre a vida dele. Ele estava no caminho, ele estava na direção certa, mas ele estava com um motivo, com o coração errado. Ele estava indo para a cidade de Damasco, para lá aprisionar cristãos, para matar alguns cristãos, porque essa era a sua pegada daquela época, realmente exterminando os cristãos, mas mal imaginava Saulo que naquele dia, naquela rota, estando no caminho certo, estando na direção certa, mas com o coração errado, encontraria um Cristo que traria um ressignificado para esse coração. E o Saulo que chegou morreria. Não eram os cristãos, mas Saulo jamais imaginava que naquele dia, naquele caminho, naquela rota, ele morreria para que Paulo nascesse agora realmente como um grande revolucionário, como alguém que tinha sido tocado por Jesus no caminho. Estava na direção, estava no caminho, mas com o seu coração contaminado, com o seu coração que precisava ser ressignificado na jornada. Hoje eu quero convidar você sobre nós pensarmos também sobre um caminho. Eu não sei como é que está o teu coração. Nós estamos já há meses realmente enfrentando algumas lutas espirituais, lutas emocionais, lutas financeiras. Não sei como você está agora. Muitos de nós, conversando com muitos amigos, familiares, pessoas da nossa comunidade que estão um pouquinho apreensivas diante desses últimos decretos, diante dessas grandes circunstâncias que estamos vivendo. Mas eu quero convidar você de uma forma muito especial agora. Respira fundo. Nós continuamos confiando no Senhor dos Exércitos. Nós continuamos confiando na palavra de Deus. Nós continuaremos agindo com bom senso. Nós continuaremos agindo com intencionalidade. Nós continuaremos nos conectando em qualquer esfera. Nós continuaremos sendo apoiados pelo poder do reino, porque estamos sim com a firme convicção de que nos caminhos da vida o nosso Deus continua trabalhando, continua nos encontrando, continua calibrando a vida da gente no caminho, continua calibrando a direção, continua calibrando a nossa perspectiva, continua calibrando o nosso coração. E Ele continua falando de forma extraordinária na minha vida e na sua vida. Mas existe uma passagem da Bíblia que também nos ensina sobre um caminho. Existe uma porção da Bíblia que pode sim ressignificar a nossa história. Está num livro que para alguns parece uma esfera de temor, de terror, mas eu gosto muito de pensar como uma forma de evangelho extraordinário, o livro do Apocalipse. Existe aqui no capítulo 2 realmente cartas às 7 igrejas, 7 figuras universais, realmente que caracterizam a igreja de Cristo, uma linguagem que encontra em qualquer esfera, sim, uma forma de nós ressignificarmos a nossa experiência com Deus para assim sermos sal e luz no mundo. Hoje eu quero falar com você sobre o caminho, mas o caminho de volta. Eu não sei como está o teu coração agora. Eu sempre costumo dizer para os meus amigos, para as pessoas com quem eu convivo, de que pior do que a gente ter um problema, é a gente ter o problema e a gente viver como se ele não existisse. Até porque quando a gente entra numa jornada de transformação, numa jornada de realmente revolucionar a nossa vida, a gente precisa aprender e ter a coragem de identificar os nossos pontos de falência, os nossos pontos de vulnerabilidade. E quero dizer para você que não há problema algum em você se encontrar com a sua vulnerabilidade.
em você reconhecer a sua vulnerabilidade. Mas Deus nós temos no Evangelho, nós temos diante da vida, nós temos diante das pessoas com quem convivemos, nós temos com os lugares que nós frequentamos, as mesas que nós realmente frequentamos, as decisões que nós tomamos, nós temos a oportunidade de crescermos mesmo num ambiente de vulnerabilidade. Existe sim um caminho de volta para mim e para você. Existe sim um caminho de volta para nós realmente prosseguirmos para uma vida abundante, para uma vida realmente cheia de Jesus, para uma vida cheia de esperança, para uma vida onde nós compreendemos um Deus que entra no nosso coração e revoluciona a gente de dentro para fora. O nosso mundo, as pessoas com quem nós convivemos começam a perceber que há algo diferente. Por quê? Pela nossa performance, por aquilo que nós estamos gerando? Não. Porque quando nós nascemos para o Cristo, quando nós nascemos de dentro para fora, nós simplesmente nos submetemos a um amor que chega e transforma o nosso coração. Há uma mensagem aqui para a igreja de Éfeso. E no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o anjo então começa dizendo no verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Perceba agora o verso 2. São palavras, vai se tecer características sobre essa igreja. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Olha só que incrível. Eu sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Olha o verso 3. Vocês têm perseverança e suportam provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Mas aqui no verso 4, então, vem algo que realmente demonstra uma preocupação, um carinho e um alerta. Verso 4 diz assim: eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se então, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Olha que incrível. Aqui nós temos um Deus completamente intencional em de nos encontrarmos no caminho. Talvez muitas vezes na nossa jornada, na nossa vida, porque a vida com Jesus não é sobre aquilo que fazemos, é sobre aquilo que nós somos, é sobre aquilo que queima no nosso coração de dentro para fora. E muitas vezes eu tenho encontrado com algumas pessoas que nesse período de pandemia, nesse período de tamanhas desconexões, mesmo com, sim, o surgimento, ou melhor, esse aflorar das redes sociais, esse aflorar da tecnologia, mas nós nunca vivemos também tamanha desconexão das pessoas com valores especiais. Portanto, eu quero inspirar você a olhar para essa palavra hoje, nesse momento em que nós estamos juntos, conectados aqui nesse ambiente digital. Não sei de onde você está me ouvindo, em que momento do dia você está ouvindo essa mensagem, seja agora, durante a transmissão, ou seja, num período posterior, mas eu quero dizer que essa mensagem vem para te chamar, para que você tenha um encontro no caminho de volta. Aqui existem 3 coisas incríveis que eu quero realmente chamar a tua atenção para que a gente possa calibrar o nosso entendimento sobre como Deus nos chama para uma vida maior, como Deus nos chama para realmente ressignificarmos a nossa história. Independente se nós estamos no caminho, mas na direção errada, Deus vai nos buscar. Se nós estivermos no caminho, na direção certa, mas com o nosso coração errado, Deus vai nos buscar. Mas muitas vezes nós não estamos num caminho, em outro caminho, numa direção completamente distorcida do qual nós já experimentamos, um caminho que nós já trilhamos, um caminho que nós já vivenciamos, mas que nós nos perdemos diante da jornada. Quem nunca se perdeu? Quem nunca se desconectou? Quem nunca não soube processar as estações e por alguma razão perdeu aquele vínculo, perdeu aquela conexão? Portanto, essa série Caminhos é sobre a gente entender que não existe distância tão grande que possa nos fazer realmente viver uma experiência onde o braço de Deus não nos alcança.
Eu quero convidar você que nós não precisamos ir muito longe para estarmos distantes de Deus. Porque eu quero que você entenda que Deus nunca se distancia de mim, de você. Deus nunca olha para mim e para você e de repente franze assim os olhos e ele vira o rosto. Não, porque Gilialdo, você está errando. Não, Gilialdo, porque você precisava ter feito isso. Porque você... Ei, não é assim. Eu e você que olhamos muitas vezes para os feitos de Deus, mas não compreendemos. E aí eu não compreendi, então esse processo não se fez real na minha vida. Portanto, o caminho de volta é sobre um caminho de entendimento, é sobre um caminho de reconhecimento. O caminho de volta, muitas vezes, sim, é a melhor maneira de prosseguirmos numa jornada completamente viva ao lado daquele que nos traz vida e vida em abundância. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que na mensagem aqui, Deus sabe nos perceber. Ele olhou para essa igreja que estava no caminho, mas que precisava assim ser estabelecida, ser colocada num caminho de volta. Algo precisava ser restabelecido. Mas Deus não chegou simplesmente dando pancada, simplesmente derramando sobre a exortação, mas não, ele começa percebendo quem eles são. E aí ele enaltece algumas coisas incríveis sobre a fé dessa igreja, sobre o coração dessa igreja, sobre a consciência dessa igreja, sobre a perseverança dessa igreja. Uau! Mas ali ele começa simplesmente a realmente trazer à tona uma identidade que foi construída sim de forma real, mas que por algumas circunstâncias talvez não estava mais sendo vivida com entusiasmo. Aqui o problema não é sobre uma igreja que não amava mais a Deus, mas era uma igreja que não amava mais a Deus como antes, que não amava mais a Deus com o mesmo entusiasmo, que não amava mais a Deus com a mesma paixão, que não amava mais a Deus com a mesma entrega. Sim, porque talvez os desafios, as decepções, mas também as conquistas do caminho foram realmente trazendo uma experiência de diminuição do entusiasmo, diminuição, sim, da paixão, da pegada, do entendimento e sim, do levantar-se para todos os desafios. Mas Deus começa percebendo, e assim Ele faz comigo e com você. Ei, nesse momento Deus está sim, começando sim uma obra de perceber aquilo que eu e você muitas vezes esquecemos que somos. Quantas coisas incríveis você já foi capaz de ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Ou de repente você que jamais imaginou que pode ser um instrumento na vida de Deus, na vida de outras pessoas, sobre amar e servir pessoas, sobre conduzi-las a uma experiência de esperança da qual elas jamais imaginariam que poderiam viver. Quero que você entenda que Deus, quando chega ao encontro da gente, Ele não simplesmente vai dizendo o que nós não temos, mas Ele sim parte sempre de um ponto em comum de entendimento. Ele vai então reforçando aquilo que Ele mesmo nos concedeu no início da nossa vida, porque sim, as minhas e as tuas potencialidades são presentes da graça que no caminho são amadurecidos, que no caminho elas são realmente aperfeiçoadas. Sim, no caminho de volta, Deus é capaz sim de potencializar sim tudo aquilo que Ele já nos deu, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas, começando por mim, começando por você, começando por eu e você entendermos que se não for de dentro para fora, algumas coisas não vão fazer sentido. Eu recebi esses dias uma pergunta numa caixinha que eu abri no meu Instagram, e uma pergunta foi assim: olha, um conselho para um pastor que está começando. E eu realmente me lembrei de uma das lições mais incríveis que o Senhor me deu na minha jornada, de que sim, quando você quiser que a igreja, que as pessoas que Deus te deu para cuidar, porque as pessoas são dele, não são nossas, eu disse a essas pessoas que você quer realmente conduzi-las a uma experiência, entenda que antes de você lançar o convite, a informação para que a igreja viva, você como realmente um líder, como um pastor, você precisa viver primeiro. Mas eu quero convidar você, gente, a entender sim que quando nós compreendemos que Deus nos chama para vivermos primeiro as experiências que nós queremos levar aos outros, não é simplesmente porque Ele quer só nos corrigir, ou Ele quer só
só simplesmente nos reconduzir no caminho de volta, mas é porque Ele sabe da minha e da tua potencialidade, daquilo que eu e você fomos preparados por Ele, escolhidos por Ele para realmente repartir o Evangelho do Reino. Portanto, Deus, Ele é especialista em primeiro nos perceber, para nos colocar no caminho de volta. Ele nos percebe. Segundo, Ele também sabe abrir os nossos olhos. Ele sabe como cada um de nós, muitas vezes, nos perdemos no caminho. O verso 4, ele simplesmente diz: olha, eu tenho só uma coisa contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Essa aqui não está dizendo que você diminuiu o teu amor. Não está dizendo, olha, você esqueceu, não. Você abandonou. Talvez uma das experiências mais tristes que um ser humano pode experimentar é a experiência do abandono. Quando se você perguntasse, conversasse com um filho, com um menino, uma menina que foi abandonado pelos pais, a dor do coração, a dor do abandono. Claro que aqui a figura de Deus não é de alguém mimado, ferido, olha, você me abandonou, não. Você abandonou o seu primeiro amor. Ei, você está abandonando a tua essência. Você está abandonando aquilo que eu te entreguei como um grande presente. Aqui Deus está dizendo e alertando, abrindo os nossos olhos, dizendo, ei, você está abandonando o que de mais extraordinário eu poderia entregar nas mãos do ser humano. Porque permanece a fé, permanece a esperança, permanece o amor, porém o maior destes é o amor. O amor é o combustível da minha e da tua jornada. O amor é o combustível que nos conduz, sim, nas estradas, nos caminhos da fé. O amor é o combustível da adoração. O amor é o combustível do serviço. O amor é o combustível da entrega. O amor é o combustível de tudo aquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que Deus vai agir para os outros, nos fazendo sim de instrumentos nas suas mãos, para que transformados possamos ser instrumentos de transformação na vida dos outros. O caminho de volta é sobre a gente entender o que Deus quer fazer a partir de nós, em nós e através de nós. Portanto, Ele sim nos faz perceber quem somos. Ele reforça quem nós somos. Deus trabalha sobre o princípio de uma identidade fortalecida para realmente oferecer um destino. Ele também sabe abrir os nossos olhos diante das crises da vida, abrir os nossos olhos diante das nossas perdas. O que tem te separado de um caminho mais intencional com Deus? O que nesse dia pode ser realmente ressignificado aí no teu coração? Portanto, além de Deus saber nos perceber, além de Deus saber abrir os nossos olhos, Ele também sabe, de forma amorosa, extraordinária, nos chamar de volta. Então Ele oferece. No verso 5 diz assim: lembre-se, pois, então, de onde você caiu. Lembre-se de onde você caiu. Nos faz um convite para a gente lembrar. Não é para a gente reviver as crises. Não é para a gente reviver os fracassos nos caminhos da vida. Deus não está chamando para que você viva as dores novamente. Mas lembre-se de onde caiu. Lembre-se aonde as coisas deixaram de fazer sentido. Lembra onde, quando as coisas começaram a simplesmente ser um peso para você. Lembra quando o teu entusiasmo começou a diminuir. Lembra se foi a partir de uma decepção. Se foi a partir de uma não compreensão, se foi a partir de uma dor que você viveu, independente da circunstância. Deus não está buscando quem errou, quem acertou. Ele simplesmente quer dizer, olha, perceba aonde foi que as coisas deixaram de fazer sentido para você, e você foi vivendo, foi caindo. Nesse momento, lembre-se, aonde foi esse ponto, ok? Desse ponto Deus oferece uma oportunidade que só o Evangelho é capaz de nos dar. Arrependa-se, e esse arrependimento, sim, é voltar ao pensamento, é voltar à memória, é reconectar o coração com aquela jornada. Só que sim, claro, quando nós caímos na vida, quando nós experimentamos fracassos, nós também amadurecemos, nós também aprendemos com as nossas lutas, nós também aprendemos com as nossas persistências e insistências, e é nesse cenário que Deus então faz um convite para nós nesse caminho de volta. Primeiro, Ele nos percebe. Segundo, Ele abre os nossos olhos. Terceiro, Ele sabe de uma forma muito carinhosa nos chamar de volta, oferecendo o quê? Oferecendo primeiro
a consciência, porque se primeiro vem a consciência, depois a consciência. Se eu tenho a consciência de onde eu caí, virá sim a consequência inevitável de eu perceber que eu não posso continuar nesse caminho que não tem sentido para mim, nesse caminho que me conduz à morte, nesse caminho que está me realmente afogando em traumas, em emoções mal curadas, em fracassos, e eu não posso permanecer assim. Eu sei quem sou, sim, porque no começo Deus começa trabalhando com a sua identidade e com a minha. Deus não chega nos acusando do que falta, Ele sim se começa oferecendo o que Ele realmente enxerga em mim e em você. Ele olha para mim e fala assim: olha, eu sei que você quer acertar, eu sei que você não quer continuar nesse caminho de desgraça, eu sei que você não quer continuar com o teu casamento ruim, eu sei que você não quer continuar com essa vida pequena, mas ei, eu quero só te dizer uma coisa: de tudo isso eu não estou preocupado com o que você deixou de fazer, eu não estou mais preocupado com o que você deixou de oferecer, sim, eu estou preocupado com aquele que você deixou de ser. Você abandonou o seu amor, você abandonou o seu entusiasmo. Estou com saudade daqueles nossos encontros, estou com saudade daqueles nossos momentos a sós, em que você vinha e entregava do teu coração, quando a gente passava dias, sim, sempre compartilhando a vida, quando você falava para mim: esse é o calibre de Deus, é aquele grande amigo, aquele grande mestre que não nos oferece o que queremos, mas que nos dá assim o privilégio de reconectar o nosso coração com a nossa essência. Portanto, quando Ele nos oferece o arrependimento, Ele simplesmente convida a gente a fazer uma única coisa: volte às práticas, porque consciência vai gerar uma consequência prática na nossa vida. Não é simplesmente sobre eu saber o que eu tenho que fazer, saber de onde eu caí, mas é também saber e entender que se eu não agir em prol da minha vida, esse entendimento de uma autorresponsabilidade que Deus nos oferece para que a gente possa viver de forma extraordinária, sim, uma vida espiritual realmente cada vez mais sadia. Nessa série Caminhos, a gente realmente se encontrou com realmente histórias incríveis, mas agora a questão é: e a minha história? E a tua história? Qual caminho você hoje se identifica? Você talvez está num caminho do teu Emaús, você está no caminho, mas na direção errada. Portanto, se você está na direção errada, você vai ter sentimentos errados, percepções erradas, compreensão errada. Não se preocupe, Jesus vai te encontrar, Ele vai partir o pão, Ele vai te oferecer a oportunidade de uma compreensão, porque Jesus é aquele que continua se partindo para que eu e você possamos ser realmente cada vez mais reconstruídos até encontrarmos a forma de sermos inteiros. Jesus é aquele que se parte para que você possa encontrar-se inteiro diante dEle. Talvez você esteja no seu Damasco, indo para o seu Damasco, talvez na direção correta, talvez no caminho correto, mas com o coração, com a motivação errada, com o entendimento, com a razão errada. Jesus também vai te encontrar. Talvez nesse encontro Ele vai fazer sim, porque quando a luz dele brilha, vai fazer com que talvez algumas coisas na sua vida precisam cair, talvez o orgulho, talvez a autossuficiência, talvez essa distância, talvez essa teimosia, mas quando isso cair, Ele vai sim te conectar a um eu que você jamais imaginaria. Talvez hoje você precisa estar não no caminho do teu Emaús, no teu caminho de Damasco, mas talvez no teu caminho de volta, aonde, compreendendo que Deus sabe, Ele percebe quem você é, Ele continua enaltecendo aquilo que Ele plantou no teu coração, afinal Ele te gerou no ventre da sua mãe. Portanto, Ele te oferece a percepção, Ele também te oferece o abrir dos olhos, para que eu e você possamos compreender aonde nós estamos errando, entendemos o que aconteceu, não com acusação, não com pressão, mas sim com a oportunidade de recomeçar, de voltar. Então Deus nos percebe, Ele abre os nossos olhos e Ele nos oferece o caminho de volta, aonde a gente entendeu, compreendeu, agradeceu, celebrou pelo privilégio de estarmos de novo no caminho de volta, entendendo que essa volta não é simplesmente sobre vergonha, essa volta não é sobre fracasso, essa volta não é sobre exposição, essa volta é sobre um novo começo, que se
escancara diante de mim e de você, quando nós simplesmente entendemos que nós temos um Deus que antes de nos chamar de volta, é um Deus que já está no caminho de volta, de braços abertos, dizendo: ei, este é o meu filho, ele estava morto, mas agora ele reviveu, ele estava perdido, mas ele foi encontrado, porque não há nada que possa nos separar do amor de Deus. E nesse momento eu quero convidar você, independente da circunstância, independente de como você se encontra no caminho, ou simplesmente só na direção errada, enfim, como está a tua situação nesse momento eu não sei, mas quem vai te encontrar sabe. Seja para te colocar no caminho certo, seja para te colocar na direção certa, seja para colocar ressignificado no teu coração, seja para te colocar no caminho de volta, independente da jornada que você precisa viver hoje. O meu Deus, o seu Deus, está realmente aqui abrindo os braços, dizendo: filho, chegou o momento, chegou a hora da gente realmente mudar o mundo, porque você é sal, você é luz. Que tal você olhar agora, onde é que foi que as coisas se perderam, onde foi que o teu entusiasmo acabou, aonde foi que você começou a perceber que as coisas já não eram mais como antes. Lembra desse momento, o que aconteceu? Então volta lá, te arrepende. Esse arrependimento é sobre o entendimento de uma mente que evolui em Jesus, e volta às primeiras práticas. E o que você fazia? Por que você fazia? O que enchia o teu coração de ânimo? Eram pessoas, o teu combustível era o amor. Que tal voltar a essa essência e não continuar com uma vida sem sentido? Eu sei que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Eu sei que é o chamado de Jesus para a tua vida. Portanto, no caminho existe a voz de um Deus que continua dizendo: filho, eu acredito em você, eu percebo você. Portanto, eu quero abrir os teus olhos e eu quero te oferecer um caminho de volta para a melhor versão de um eu que você jamais imaginou que poderia ser. Esse é o nosso momento, esse é o teu momento para orar comigo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque nesse tempo nós temos o privilégio de nos encontrarmos com um Deus. Senhor, Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus que nos encontra nos caminhos da vida, seja em qualquer estação, sempre nos oferecendo o privilégio, a alegria, seja do retorno, seja do entendimento do coração, mas sim o privilégio de um encontro contigo. O Senhor conhece o nosso coração nesse dia, o Senhor conhece a nossa vida, portanto nós nos derramamos diante da Tua presença, dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Enche-nos de esperança, enche-nos de vida, enche-nos de vigor, enche o nosso coração, Senhor, com a graça do Teu reino. Pai, incendeia o coração dos meus queridos irmãos, amigos que estão agora conectados com a gente de qualquer parte do mundo, porque nós entendemos que viver por algo maior é nos realmente reconhecermos no caminho que o Senhor preparou para nós, e acima de tudo estarmos todos no caminho, porque enquanto o Teu Filho for o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, em qualquer estação da nossa jornada, todos nós estaremos no mesmo caminho. Enche-nos de graça, nos dê, Senhor, um restante de dia abençoado, nos dê, Senhor, uma semana extraordinária, e que possamos sim, Senhor, nos conectar com esse Deus que nos ama, com esse Cristo que nos transforma, com esse Espírito que nos consola. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que demais estarmos juntos. Eu desejo para você aí uma semana extraordinária. Curta a tua família, fique conectado nas nossas redes sociais e vamos juntos, independente do ambiente, presencial ou digital. Nós somos reais e nós temos o privilégio de vivermos por algo maior. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Fique na paz.